Esse Clark Kent meio magricela é L. John Doerr, talvez o mais famoso e bem-sucedido investidor de risco do Vale do Silício. Ele já financiou a Sun, a Compaq, o Netscape e a Amazon.com, e oficialmente é o homem com toque de Midas. Então, praticamente inevitável que Page e Brin acabariam na porta de Doerr. Eles estavam tão convencidos de que a busca era uma coisa tão grande, tão importante, que ia crescer tanto que eu perguntei até onde. E Larry Page, totalmente sério, disse: bem, 10 bilhões em receita. Aí eu caí da minha cadeira. Eu tinha certeza de que eram empresários muito ambiciosos, com uma visão poderosa. Poucas coisas faziam o barco de John Doerr flutuar mais do que ambições grandiosas. E até naquela época, Page e Brin tinham ambições que fariam qualquer mortal corar. Eles queriam organizar literalmente todas as informações do mundo, torná-la buscável e universalmente acessível. Oh! No início de 1999, recebi um telefonema de John Doerr, que queria que eu fosse até seu escritório, que tinha uma coisa para me mostrar. Não fazia ideia do que ele estava falando, mas quando John Doerr chama, a gente atende. Doerr me sentou atrás de sua mesa e me disse que havia feito um investimento em uma empresa iniciante. Uma ferramenta de busca, imagine. Então ele se virou para o computador, abriu o navegador e me mostrou um site que eu não conhecia, google.com. A diferença era surpreendente, assim como a simplicidade radical do Google, e os resultados eram incrivelmente precisos. Eu me virei para Doerr e disse: uau, isso é impressionante, mas não tem publicidade no site, nem mais nada. Como é que isso vai dar dinheiro? E Doerr respondeu: esses caras estão solucionando o problema mais difícil da internet. E se não descobrirmos como ganhar dinheiro com isso, precisamos sair desse ramo. Mas descobrir como a Google se tornaria lucrativa provou não ser nada fácil, e à medida que os dias que passavam e viravam meses, sem um plano empresarial, os investidores foram ficando cada vez mais inseguros. Não havia nenhum meio de sustento para nenhum dos associados ao Google. Não havia dinheiro trocando de mãos. E os fundadores tinham de contratar pessoas, tinham de pagar as pessoas, tinham de comprar equipamento para armazenar o serviço, e tudo isso requeria dinheiro. Cerca de $500 milhão saíam pelas portas da Google todo mês. Isso significava que os $25 milhões no banco não durariam muito. A solução óbvia era seguir os passos da Yahoo e da Excite e pôr banners de anúncios no site. Mas em uma de suas decisões mais corajosas e mais visionárias, Page e Brin se recusaram a seguir o caminho mais fácil. Eles simplesmente não conseguiam suportar a ideia do Google se tornar apenas mais um portal apinhado. Eles queriam garantir que as pessoas tivessem uma experiência incrível, mas também com anúncios que fizessem sentido para as pessoas. Page e Brin não eram contra a publicidade em si. Eles só queriam que fosse de uma maneira mais fácil e webificada. Mas eles não conseguiam pensar qual seria essa forma. Mas o tempo e o dinheiro estavam acabando, então na ação mais controversa da vida de sua jovem empresa, eles encontraram a solução para o seu problema de uma maneira típica do Vale do Silício. Eles a copiaram de outra pessoa. E essa outra pessoa era este homem, Bill Gross. Baseado em Los Angeles, Gross não tinha nenhuma ligação com a Google. Ele administrava uma empresa pequena chamada Ideal Lab, uma espécie de incubadora de ideias inovadoras e as empresas iniciantes que as criam. Foi Gross quem descobriu a charada da publicidade na internet e, de certa maneira, garantiu a salvação para a Google. Eu passo a vida olhando problemas que vejo e procurando maneiras de solucioná-los, quer sejam problemas rotineiros como trânsito, ou problemas de saúde, ou problemas de tecnologia. Mas eu sempre gosto de olhar para tudo e dizer como poderia ser melhor. No decorrer de sua carreira, Gross já tentou a mão em tudo, desde robôs a painéis solares. Mas no final da década de 90, a sua obsessão era a propaganda na web. Quando vi esse problema em particular, nessa empresa, enquanto as nossas empresas procuravam meios para anunciar de maneira mais eficaz, eu estava dizendo a mim mesmo como fazer isso melhor. O que é de errado com a maneira como estamos comprando a publicidade? Como gostaríamos que fosse? Olhando para trás, a ideia de Gross, assim como a contagem de Page dos links, era brilhantemente simples. Começou com a percepção de que quando alguém digita uma indagação, não só está dizendo ao mundo o que lhe interessa, mas frequentemente diz ao mundo o que está interessado em comprar. Então, se eu digitar as palavras Bob Dylan, estou dizendo resumidamente que estou curioso sobre ele, que eu talvez queira comprar o seu novo álbum.
Agora pegue essa informação e todos os outros nomes de músicos que já digitei no Google e de repente você tem uma imagem detalhada de mim e sabe que sou fã de música. Uma informação de grande valor para o ramo fonográfico. E isso é em essência o que Bill Gross viu, e viu antes de qualquer um, que uma ferramenta de busca poderia ser, e provavelmente seria, uma das formas de pesquisa de mercado mais poderosas e eficazes do mundo. No jargão do ramo, os termos que você digita numa ferramenta de busca são chamadas palavras-chave, e Gross se deu conta de que poderiam valer uma fortuna. As palavras-chave são o futuro do setor. As palavras-chave são tão valiosas porque quando uma pessoa digita uma palavra-chave em uma ferramenta de busca, ela dá a você uma janela enorme sobre sua intenção naquele momento. E se você consegue fazê-la digitar várias palavras, isso não tem preço. Gross acreditava que podia vender palavras-chave aos anunciantes. A BMW, por exemplo, pagaria um bom dinheiro para garantir que cada vez que alguém digitasse a palavra carro em uma ferramenta de busca, um link para um site da BMW apareceria no topo dos resultados da busca. Mas até mesmo entre o pessoal da Gross, a ideia de pagar por isso parecia crassa, censurável. E para algumas pessoas nessa reunião, isso foi muito repulsivo. Havia algumas pessoas torcendo o nariz para a ideia e dizendo, você nunca vai se dar bem com isso. E eu disse, ora, é igualzinho as páginas amarelas. Pensem na utilidade das páginas amarelas. E eu deixei a reunião, voltei correndo ao meu escritório, peguei as páginas amarelas, levei de volta, coloquei na mesa e disse, vejam como isso é útil. Você procura uma coisa aqui, esses são anúncios pagos. E é isso que o cliente quer quando está procurando por encanador. Por que não fazemos isso numa ferramenta de busca? Seria útil. E a grande ideia acabou sendo uma busca feita como nas páginas amarelas. Gross finalmente persuadiu os céticos em sua empresa e em 1998 ele lançou um site baseado em palavras-chave e links patrocinados que acabou sendo conhecido como Overture. Foi um sucesso instantâneo. O diretor da empresa veio até mim e disse, estamos lidando com bilhões de microtransações. Somos maiores do que a companhia telefônica, até mesmo na quantidade de transações com que estamos lidando. E então me dei conta, isso é mesmo uma coisa grande. O que Gross não sabia era que no Vale do Silício ele estava sendo observado e que a Google acabaria vendo a ideia dele como a solução de seu dilema de projeto empresarial. Larry e Sergey aconteceram num site pequeno, o Overture, que estava crescendo bem com listagens patrocinadas. E acho que Larry em particular sentia que isso oferecia um mapa para um ramo em que o Google poderia entrar. Os rapazes da Google combinaram de se encontrar com Gross e depois encontrá-lo repetidas vezes. Grande parte da história empresarial é determinada por esses encontros entre os aspirantes e titãs se reunindo a portas fechadas. Bom, eu me encontrei com Larry e Sergey e estávamos falando sobre encontrar um jeito de mesclar a enorme monitoração que o GoTo estava tendo e resultados de buscas incrivelmente relevantes que a Google tinha. E falamos várias vezes sobre diferentes maneiras de incorporá-las juntas. Às vezes, reuniões como esta terminam com ambos os lados emergindo junto, mas outras vezes, não. Esse foi o caso com a Google e a Overture. E o que aconteceu exatamente ainda é um mistério. Mas o resultado foi bem claro. Primeiro, Larry e Sergey deixaram as conversações, sem fechar nenhum tipo de acordo. E então, pouco depois, a Google inaugurou um serviço chamado AdWords, que era incrivelmente semelhante ao da Overture. Parece suspeito? Pode apostar que sim. Gross processou a Google por essa semelhança e pela apropriação que sugeria. Mas finalmente os dois lados se entenderam fora dos tribunais. E uma coisa é certa, o acordo incluiu dinheiro bastante em ações da Google para manter Bill Gross extremamente feliz. Achamos que daria valor adicional, mas nunca pensamos que tivesse esse tipo de impacto e alcance e resultasse num plano empresarial online valioso. Mas adoramos que tenha acontecido. A Google incrementaria a ideia original de Gross de várias maneiras importantes, mas a principal era que separaria os anúncios dos chamados resultados de busca orgânicos. Dê uma olhada na página da Google que estamos tão familiarizados agora. Esta é a caixa branca onde você digita a sua indagação. Aqui estão os resultados limpos gerados pelo algoritmo de relevância do Google. Então aqui em cima e à direita temos os anúncios, os links azuis patrocinados pelos quais as empresas pagaram. E é deles que a Google faturou bilhões em lucros nos últimos anos. Ficou claro que era uma experiência melhor para o usuário do que chegar num site que parecia a Rua 42 ou Times Square às 2 da madrugada, e eles acharam que seria melhor para os anunciantes também, porque resultaria em mais negócios para eles. E essa foi uma ideia maravilhosa, incrível e surpreendente no início de 2000. O que a Google tinha feito não foi apenas abrir um caminho na direção de seu sucesso comercial. Tinha criado as fundações para a astronômica decolagem da publicidade na internet em grande escala.
De repente, com AdWords e serviços semelhantes da Microsoft e da Yahoo, qualquer um que quisesse pôr seus produtos online, da Toyota e do Citibank, até um pastor nas montanhas rurais vendendo tapetes de pele de bode, tinha à sua disposição um meio eficaz de chegar a um mercado global. O que nós agora entendemos é que esse foi o nascimento da economia na internet e a Google o seu principal jogador.